Eu quero ler um trecho com você lá em Levíticos, capítulo 6, versículo 12. Levíticos 6, 12. Nós vamos declarar essa palavra para o nosso ano de 2025. Ele diz assim: o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. Levítico 6:12, ele continua dizendo: e sobre ele porá em ordem o holocausto, sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Todos os dias de 2025. Essa é a palavra de Deus, essa é a ordem de Deus para nós. O fogo estará continuamente sobre o altar. Quem é o altar? Quem é o sacrifício vivo hoje? Somos nós. Não é isso que a Bíblia diz? E ele diz aqui, todos os dias, cada manhã você precisa acender lenha sobre o fogo. Irmãos, é interessante que um lugar, antes de ter o fogo, ele é o quê? Frio, não é verdade? É um lugar frio, é um lugar difícil de se estar quando não tem calor. Mas depois que você acende o fogo traz o quê? Traz luz, traz conforto, aquece. Então fica melhor com ou sem o fogo? Com fogo, né? Um lugar frio. Você imagina você num frio, se não tiver ali um fogo, seja natural ou artificial, se não tiver uma lareira, fica desconfortável, fica ruim. Mas se você acende o fogo, fica melhor. Agora você pensa esse mesmo lugar quando o fogo não é mantido, quando o fogo é apagado. Ele fica igual ou fica pior do que antes? Fica pior. Porque além do frio, fica fedendo, fica sujo, fica cheio de cinzas. E assim somos nós. Nós estamos acendendo o fogo. E o inimigo, ele quer vir apagar esse fogo para que a gente fique o quê? Pior do que antes. Mas nós precisamos todas as manhãs acender o fogo. A gente não pode pensar, mas antes eu não fazia assim. Esse ano eu comecei intenso, mas agora eu vou diminuir. A gente não pode diminuir. Porque quanto mais a gente conhece a Jesus, se a gente se afasta, só sobra sujeira, só sobra fedor. E quantas pessoas, elas se decepcionam achando que estão no caminho de Deus, mas porque deixam de acender esse fogo a cada manhã. A nossa vida só vai ter sentido em 2025, se todas as manhãs a gente mantiver o fogo aceso continuamente. E aí, eu lembro de Lucas capítulo 9, versículo 62, que ele diz assim: mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. A gente começou com a mão no arado, a gente começou com a mão na obra, a gente não pode olhar para trás, a gente tem que se lembrar de perseverar. Persevere em 2025. Creia nos planos de Deus. Creia não só no poder de Deus, mas também que os planos de Deus para você são bons. Porque é muito difícil para nós duvidarmos do poder de Deus. Porque a gente já viveu milagres. Porque a gente já viveu libertações. Porque a gente já viveu transformação. Não tem como a gente duvidar do poder de Deus. Mas quantas vezes a gente duvida da bondade dos planos de Deus, não é verdade? Quantas vezes a gente tem medo de orar: Senhor, faça em mim a sua vontade, com medo dessa vontade ser diferente da nossa. E aí a gente pensa: será que eu posso orar? Será que o que Deus tem para mim é bom? Porque a gente vê que o caminho é diferente do que a gente planejou. Mas é porque o destino é melhor. E a gente precisa confiar. Muitas vezes a gente tem um caminho em mente para chegar em um destino.
E aí, Deus começa a nos levar por outro caminho. E a gente fica com medo. Porque a gente está olhando o nosso destino ficando o quê? Cada vez mais longe. E você pensa, Deus, mas eu queria chegar ali. E pelo caminho que o Senhor está me mandando, eu estou ficando cada vez mais longe. Mas é porque Deus tem um destino melhor. É porque Deus tem algo maior. E a gente precisa confiar. Para que a gente não deixe o fogo se apagar. Para que a gente possa viver tudo que Deus planejou para nós. Irmãos, Abraão e Sara, eles desejavam um filho. Mas Deus tinha para eles, não era só um filho. Deus tinha Isaac, Deus tinha Israel, Deus tinha o rei Davi, Deus tinha Jesus. E Deus tinha todos nós no pai Abraão. Deus tinha toda uma promessa de patriarcado sobre Abraão. E se Abraão tivesse desistido do plano de Deus, quanto ele não perderia? Seria alguém que a gente nem estaria citando aqui hoje. E aí a gente vê um pouquinho dessa direção de Deus para nós. Abre comigo Hebreus 6, capítulo 4, dessa advertência do Senhor para nós em 2025, para que a gente persevere em manter o fogo aceso, em buscar a presença de Deus, em fazer a vontade de Deus, confiando que o plano que Ele tem para nós, Ele é maior, Ele é melhor. Boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus para nós. Todas as vezes que quando você for orar, Senhor, faça em mim a tua vontade, vier aquele medo. Senhor, mas será? Será que eu posso abrir mão disso aqui que o Senhor está me pedindo? Senhor, mas aí eu não vou chegar nesse destino que eu quero. Lembre-se, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Tem como ter algo melhor que isso? Não tem. Deus falou para a gente não ter dúvida. Ele podia falar só perfeito, né? Tem algo melhor que a perfeição? Não tem. Mas para não ter dúvida, Ele diz boa, perfeita e agradável. Isso quer dizer, vai te fazer bem, boa, não tem nada melhor, perfeita e terceiro, você vai gostar, porque é agradável. Deus te conhece mais do que você mesmo. Deus sabe melhor ainda do que você vai gostar. O que Deus tem para você em 2025 é bom, perfeito e agradável. Vai te fazer bem, não tem nada melhor e você vai gostar muito. Não tenha medo de colocar nas mãos de Deus. E aí Hebreus, capítulo 6, versículo 4. Olha o que ele diz, mais uma vez, sobre o fogo, né? Quando ele se apaga, que fica pior. Não podemos deixar apagar. Ele diz, é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus, e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus. E aí ele continua, no versículo 8, mas se a terra produz espinhos, abrolhos, é rejeitada, perto está da maldição, seu fim é ser queimada. Mas no versículo 9 ele diz, quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que estão melhores e pertencentes à salvação. Você pode dizer, mas quanto a mim, esse não é o meu destino. Não é deixar o fogo se apagar, não é cair na perdição, mas é coisas melhores, pertinentes à salvação. E aí o versículo 10 ele diz, e você vai se lembrar desse versículo durante todo o seu ano de 2025, em nome de Jesus. Quando vier a dúvida, quando vier a dificuldade, quando vier uma direção de Deus diferente daquela que você gostaria, daquela que você imaginava, quando vier uma aprovação, ele diz, versículo 10, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis
aos santos. Deus não é injusto. Desejamos, porém, continue cada um de vós, mostrando até o fim a mesma diligência, para a plena certeza da esperança. De hoje até o fim de 2025, continue com a mesma diligência, com a mesma busca, com o mesmo cuidado, com a mesma perseverança. Versículo 12: para que não vos torneis indolentes, preguiçosos, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, pela perseverança, herdam as promessas. Você vai herdar em 2025, em nome de Jesus. Talvez você deseja um filho. Eu digo figuradamente falando, um fruto. Mas Deus tem para você Isaac. Deus tem para você Israel. Talvez você tenha uma visão, mas o destino de Deus para você é maior, porque Ele é seu Pai. E Ele pode todas as coisas, e Ele quer te dar. E para encerrar hoje, eu quero ver o exemplo de um desses heróis da fé, que ele cita, Abraão, lá em Gênesis capítulo 15, versículo 3. E eu creio que Deus tem feito isso conosco esse ano, como Ele fez com Abraão. Gênesis 15. Versículo 1, vamos ver versículo 1, que ele diz assim: depois desses acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, teu galardão será sobremodo grande. Quem tem vontade de ouvir isso de Deus? Imagina Deus chegando para você, no meio da prova, no meio da dificuldade, falando assim: olha, Tamine, não tenha medo, eu te protejo. Imagina, Deus falando: não tenha medo, eu sou o seu escudo, eu sou a sua proteção, e a sua recompensa vai ser muito, extraordinariamente grande. Imagina, o grande para nós já é bom, imagina o grande para Deus. Mas Abraão, como nós, ele também tinha sentimentos. E apesar dele conhecer o poder de Deus, ele não duvidava do poder de Deus, mas ele também pensou: será que a vontade de Deus é boa para mim? Como eu gostaria? Será que o caminho de Deus, o destino é o mesmo que eu gostaria? Porque olha o que ele falou, respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar? Se continuo sem filhos, o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Se o inimigo tem colocado no seu coração, acomode-se, aceite. A vontade de Deus para você é pior do que o que você deseja. Escute Deus dizendo: não é isso que eu tenho para você, eu tenho mais. Não duvide da minha vontade para você, porque ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Não se acomode. Se Deus está te mostrando um destino diferente daquele que você tinha em mente, não tenha medo de andar no caminho dele, porque ele não vai te levar para um destino pior, ele vai te levar para um destino melhor. E não é melhor só naquele sentido espiritual, que às vezes o inimigo vem falar: não, é melhor porque vai trabalhar mais, vai te fazer uma pessoa melhor. Não, é boa, é perfeita e é agradável, vai te fazer bem, não tem outra melhor, e você vai gostar. E aí ele continua dizendo, versículo 6: ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para justiça. Abraão creu. Creia
Não tenha medo. Não tenha medo de pedir, Senhor, faz em mim o teu querer. Não tenha medo de manter o fogo aceso todos os dias. Irmãos, porque medo da vontade de Deus faz com que a gente deixe de acender o fogo. Dá medo de orar. Dá medo de entregar. Dá medo de obedecer. Faz a gente tentar andar ali naquilo que é lícito, né? Porque tem o que é lícito e no meiozinho tem o que convém. E a gente pensa, eu sou cristão, eu não vou fazer o ilícito, mas a gente sai ali do que convém para tentar dar o nosso jeitinho, para tentar ir para o nosso caminho, olhando ali para aquele destino que é tão pequenininho perto do que Deus tem para nós, mas nós vamos crer, mesmo que a gente não veja, nós vamos chegar lá. E Abraão viveu as promessas de Deus de maneira tão maravilhosa, e você vai viver também em 2025, todos os dias, todas as manhãs. Acenda o fogo, busque a Deus, busque a vontade de Deus, confie mais em Deus do que na sua capacidade. Confie que o seu tempo em Deus não é tempo perdido, que você poderia estar ganhando mais fazendo outras coisas. Não, acenda o fogo, confie. Deus vai te dar Isaac, Deus vai te dar mais do que um projeto, Ele vai te dar o projeto dele, e você não vai se arrepender. Você pode ficar de pé? E nós vamos nesse momento buscar ao Senhor. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos e orar ao Senhor. O Senhor está aqui. O Senhor está vendo nesse momento os seus pensamentos, os seus desejos. Ele está aqui. Por mais que às vezes nós não estamos vendo, nós sempre estamos sendo vistos. O que você gostaria de dizer para o Senhor? Os ouvidos dele estão abertos nesse lugar. Você pode dizer, Senhor, me ajude a viver a tua vontade nesse ano. Senhor, me ajude a buscar, ó Deus, a manter o fogo aceso todos os dias, todas as manhãs. Pai, nós te pedimos cada manhã que nós possamos acender esse fogo, todos os dias te buscar, Pai, te ouvir. Senhor, que esse não seja mais um ano, Deus, mas que seja um ano, ó Pai, em que nós vamos, ó Deus, ouvir a sua voz todos os dias, que nós vamos buscar a sua vontade todos os dias, Pai, e que nós vamos, como Abraão, sair da tenda, ó Deus, Pai, sair, tirar os olhos da dificuldade e contar as estrelas e ver a maravilhosa, Deus Pai, grandeza das promessas do Senhor, da presença do Senhor. Nós declaramos em 2025, nós vamos viver o propósito, em nome de Jesus. Amém?